Bom, vamos lá, vamos começar então. Pessoal, em respeito a vocês que chegaram no horário, tá vindo mais gente. Em respeito a vocês que chegaram no horário, então vamos começar no horário. É só eu falar isso que pinta mais gente pedindo para entrar. Eu não consigo começar. Ai, ai. Bom, vamos lá de novo. Bom, o que aconteceu? Depois de vocês, eu dou mais uma aula para o pessoal da logística. E alguns da logística, e não foram poucos, me disseram que não estavam conseguindo ver o link das aulas. Eu mandei o link e não aparecia. Então, o que eu suponho é que o drive lá do Instituto não esteja dando conta do recado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a jogar todas essas aulas para dentro do YouTube, e aí eu estou gerando um link. Então, agora eu vou gerar um Word com o link de cada aula. Vou mandar para vocês hoje eu não garanto, mas amanhã de manhã cedo eu mando, porque demora para fazer aquele troço, com o link de cada aula. E aí vai também estar postado no Moodle esse ofício, esse Word com os links de cada aula. Quer dizer, se quiserem jogar fora o e-mail e olhar lá no Moodle no futuro, vai estar lá também, tá? Aí fica mais fácil. Eu já testei o link do YouTube várias vezes, em vários momentos diferentes, para ver se dá problema de acesso, e não dá. E aí vocês ficam mais tranquilos, tá bom? Feitos assim? Oi! Tranquilos. Vamos nós. Tá bom, e é óbvio, tá gravando até às 7, e depois, quando a gente terminar, eu termino a gravação e aí faço o restante do PowerPoint. Porque entre a aula de vocês e a outra, eu praticamente não tenho sobra de tempo. Eu vou compartilhar com vocês o plano para a gente ir se guiando. Para aí, apresentar agora. Uma janela. Para aí que agora tem gente pedindo para entrar. Ô, saco. Cancelar, permitir. Chegou o camarada que perdeu... Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite. Chegou o camarada que deve ter perdido, que empatou o jogo, deve estar mal-humorado hoje, doido para demitir nem de... rapaz! Ele está tão magoado que nem com a camisa do Flamengo ele não está hoje. Tá difícil a situação. Felipe também está aí. Do Flamengo? Mas nem ferrando. É, né, senhor? Ele reclamou tanto que eu resolvi não colocar hoje. Tá certo. Faz muito bem. Ai. Vamos lá. Apareceu o plano para vocês aí? Sim, sim. Tá legível para vocês? Tá de bom tamanho, né? Sim. Tá legal. Bom, então assim, ó, pessoal, só para não ter confusão, olha só. Nós estamos nos guiando exatamente pelo que está aqui, sem tirar nem pôr. Todos os exercícios que tem não são feitos em aula, são feitos em casa e vocês me mandam por e-mail. Por que por e-mail e não pelo Moodle? Porque o Moodle tem um probleminha para vocês, até não é tão ruim, porque vocês vão só postando, mas para quem vai ter que baixar aquele troço todo é um porre. Então vai me dar o dobro de trabalho com 6 turmas EAD, eu tenho que tentar facilitar a minha vida. Então me mande por e-mail, eu consigo baixar mais fácil, eu vou guardando nas minhas pastas, tá? Só um instantinho que tem gente pedindo para entrar. É o Ricardo. Bom, alguns de vocês já me mandaram, aliás, os que me mandaram todos, praticamente me mandaram os 3 trabalhos, só um de vocês me mandou 2 trabalhos, e aí o pessoal está se esquecendo do estudo de caso Tóquio, tá? Que é o que vale mais pontos, tá? Os outros 2 são muito ligeiros de fazer, estudo de caso Tóquio requer um pouquinho mais de trabalho. E eu também havia pedido para vocês, na semana passada, para que vocês já fossem escolhendo os artigos de negociação que tem lá no Moodle, escolhessem 1 ou 2 artigos aleatoriamente, do jeito que vocês quiserem, aqueles que causarem tesão em vocês, para dar uma lida, para que no dia 28 a gente possa conversar sobre esses artigos. O mesmo esquema vai ser no dia 19. E aqui eu já vou avisando vocês que eu acho que a gente vai ter que adiantar essa aula. Para evitar dar aula nos sábados, eu coloquei algumas aulas de outro curso durante a semana. Isso significou que eu tive que estender o período para dezembro. Hoje eu recebi uma mensagem da direção de que não, que as aulas daquela turma especificamente tinham que terminar antes. Então, eles vão ter 2 aulas no sábado. Quando chegar a ordem, se não chegar nada, a gente vai levando na maciota.
mas se chegar uma ordem para mudar, eu aviso vocês, e essa aula aqui do dia 19, de repente, vai ter que ser feita de uma maneira diferente, ou em dia diferente. Mas isso a gente conversa depois, eu não vou fazer nada forçado com vocês, tá? Se não for numa segunda, a gente vai inventar uma outra maneira de vocês me mandarem o trabalho sobre diversidade e inclusão. Eu não vou sair da segunda-feira, que é o que eu prometi a vocês. Tá bom? Então, sem estresse. Afinal de contas, vocês planejaram as suas vidas para ter aula nas segundas-feiras e não num sábado, ou numa quinta, ou numa, sei lá. Nada que... Mas, doutor, esses trabalhos, a entrega é hoje até qual horário? Não. Os exercícios? Não. Seria, normalmente, já que vocês já tiveram aula comigo, eu sou muito chato com prazo. Mas, cara, nós estamos numa situação completamente esdrúxula, né? Então, o ideal seria que fosse hoje, porque eu vou ter que corrigir esse negócio todo. Mas tudo bem, tranquilo. Me manda até semana que vem, na boa, sem estresse, tá bom? Até dia 28, para quem não fez ainda. Mas quem for fazer vai ver que não vai levar muito tempo. Eu tem que pensar um pouquinho mais, mas as outras duas, 5 minutos para cada um, vocês matam a pau. Colocando nada que seja pressão de saco. Ô Sérgio, só para eu entender ali, a interpretação certa do exercício que está o dia 28 seria entregar no dia 28, é isso? Vamos lá, vamos voltar para lá. Não, veja, não tem exercício no dia 28, tem exercício dia 21, hoje, tá? Esses 3 exercícios aqui era para ser entregue hoje, mas na semana passada eu falei que quem tivesse, inclusive, com o exercício atrasado, que poderia vir entregando sem estresse, porque nesse meio tempo pintou um tal de vírus que mudou tudo que a gente entende como verdade absoluta. Se eu não for flexível, eu sou um idiota, tá? E eu tenho vários defeitos, mas idiota eu acho que não é um deles. Pelo menos nunca me chamaram de idiota. Já me chamaram de muita coisa, mas de idiota não. Então, assim, eu só preciso que vocês me mandem até a semana que vem, que é o prazo para lá de justo, né? Dia 27, 28 é a nossa aula, porque eu ainda não assisti. Cara, as nossas aulas estão lá, eu estou mandando tudo por e-mail, se a pessoa não abriu nada, depois do dia 28, aí realmente eu não vou aceitar mais nada, porque já é desrespeito para os que entregaram no prazo correto. E aí a gente vê como recupera depois. Aí, certamente a recuperação não será tão maciota quanto esses 3 exercícios aqui. Vamos parar de compartilhar esse daqui e vamos compartilhar. Vamos ver quando nós estamos, 22, mais 1, 23. Faltam 7. Um não sei que já não virá, já me avisou. Vou compartilhar a apresentação com vocês. Opa, fiz bobagem. Só um bocadinho. Se eu não apertar aqui primeiro, não vai adiantar nada. Agora vai. Apareceu para vocês? Sim. Joia. Apareceu. Positivo. Nenhuma implicância com louro nem morena, tá? Ou asiática, no caso, tá? Simplesmente eu peguei uma foto que já existia, achei interessante e meti uma negociação em cima. Então, nenhum preconceito, nada de politicamente incorreto, coisas que o vale, sem grandes estresses. Nós vamos falar hoje, basicamente, o tempo todo vai ser sobre negociação. Não devemos demorar todo o tempo, mas se tiver que demorar aquela 1h30, também sem estresse, tá? Basicamente, eu vou tentar passar para vocês alguma base de negociação. Eu me considero um bom negociador, sou um ótimo comprador e sou um péssimo vendedor. Eu provavelmente sou o pior vendedor de nós todos aqui. Eu fico com pena e acabo cedendo com muita facilidade, mas para comprar eu sou osso, duro. Acho que é a grana curta que me fez assim. Bom, o que é a tal da negociação? Nada mais é do que a gente tentar chegar a um acordo sobre um campo de ideias. E essa negociação pode ser entre 2 ou mais pessoas, pode ser entre organizações, pode ser entre partidos políticos, pode ser você com seu parceiro de casamento ou sua parceira de casamento. O fato é que, se a gente negocia, significa que a gente está tentando evitar o conflito. O ideal é que essa negociação gere benefício para as 2 partes. Quando gera para uma parte só, essa outra parte pode até não sacar naquele primeiro momento de que ela não saiu ganhando, mas vai chegar um determinado tempo que ou ela vai sacar ou alguém vai contar que ela ou ele foi prejudicado naquela negociação, né? E se é uma negociação, significa que tem que ter a ver comunicação entre as partes.
Pessoal, de novo, lembre-se, pode me parar a qualquer tempo, é só abrir o microfone e falar, não precisa ficar me pedindo nada, não. Senão, essa aula fica um saco. E aí eu trago aqui uma definição do Matos sobre acordo. Bom, botem na cabeça de vocês que a negociação, no caso das organizações, e no caso das organizações também com seus funcionários, envolve um pedaço de papel. No caso das organizações com seus funcionários, é o tal do contrato de trabalho. No caso, entre negociações, são os contratos de prestação de serviço, de troca, joint venture e por aí vai. Quando alguém pega no contrato para poder discutir a relação, é porque a relação já foi para o beleléu. E essa é a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Quando há respeito entre as partes, quando a confiança foi construída, quando ninguém tentou tirar proveito de ninguém, nunca se bota a mão no papel. Eu vou citar um exemplo de um empresário, o seu Raul Randon, que eu gosto demais de todos os cases envolvendo esse Raul. O seu Raul fez um negócio com uma empresa holandesa há 24 anos atrás. Fizeram lá um contrato, eles nunca se deram o trabalho nem de aditivar esse contrato. Os dois nunca se viram na vida, agora o seu Raul não vai ver mais ninguém mesmo, porque já faleceu, mas nem o filho dele, Daniel, que está no lugar, conhece pessoalmente lá os holandeses. Existe um mútuo respeito que toda vez que alguma coisa não estava prevista naquele contrato, quando ele foi negociado, eles se conversam e chegam a um acordo que é bom para as partes. Por que eu já estou entrando com essa história? Existe uma área da administração que a gente chama de marketing de relacionamento, que é quando a gente quer fazer um negócio que dure muito tempo com as pessoas. Aquele negócio me interessa ter aquela outra parte como parceiro durante muito tempo. Bom, se me interessa, eu não posso tentar tirar vantagem daquela outra parte sob pena da confiança se quebrar. Se eu tenho essa capacidade de fazer esse relacionamento com a outra parte, esse marketing de relacionamento, muito provavelmente eu nunca vou ter que ir para a justiça, porque toda vez que eu for para a justiça, aí a gente tem vários problemas. Primeiro, porque a gente vai parar na frente de advogados, e esses advogados podem ser bons ou ruins, ou o quanto mais eles souberem dos furos da lei, mais a tendência é que a gente consiga ganhar alguma coisa, mas a gente vai ter um custo por esse conhecimento, e em geral esse custo não é barato, quando o advogado é bom o custo é alto, e podemos ter um custo mais alto ainda quando o advogado é ruim. Não bastasse isso, nós temos a figura da excelentíssima Sua Excelência, o homem da capa preta, que é, no final das contas, quem define de que forma aquele contrato será respeitado ou não. Mesmo que vocês tenham colocado cláusulas, quando o juiz entender que alguma dessas cláusulas é abusiva para uma das partes, aquele contrato perde o valor. E aí ele define a forma de um acordo entre as partes. Então, no frigir dos ovos, o que eu estou tentando dizer para vocês é: procurem ter um bom relacionamento com as outras partes, sempre construindo uma comunicação constante. Está com problema, já tenta resolver o problema o mais rápido possível, porque se partir para a briga, principalmente nesse país aqui que a justiça não funciona, a tendência é que a gente perca dinheiro, o outro também, e o que é pior, o nosso nome vai parar na praça, como se a gente estiver errado, como uma entidade, uma organização não confiável. E às vezes isso respinga no nosso CPF, tá? Então, cuidado. Vamos lá. Quando o acordo acontece, algumas situações, né, podem ser evitadas. Essa de cada um puxar para o seu lado, essa figura vocês já devem ter visto milhões de vezes. Um tentar ser mais forte do que o outro para conseguir a ração, e aí quando finalmente eles se entendem, os dois comem a ração junto de um lado e depois comem a outra ração do outro lado. Essa é a melhor das situações, não é uma situação fácil, mas é o tempo que constrói essa solução. Confiança, tem alguém tentando entrar, eu tenho que fechar aqui para poder entrar lá. Só um instantinho. Vitor. Pronto, vamos lá de novo. Professor, já lhe interrompendo. Não, por favor, pode falar. Falando de negociação, que é muito bonito quando as duas partes ganham. Tá? Sim. É assim,
Não é bem assim, tá? Mas é quase assim. Mas vai lá, termina o teu raciocínio, depois eu falo. Na prática, o senhor já pegou uma situação de dilema do prisioneiro? Sim, e quantas? Sabe, Mas- porque no dilema do prisioneiro, até para esclarecer os colegas que não são da informática, não devem ter esse termo, é uma situação em que, se eu só me dar bem, eu me dou muito bem. Então, a melhor solução para o grupo não é tão boa para mim. Ou seja, eu perco um pouco na história. É por isso, Zé Pessoal. O pessoal que fez gestão tem isso em teoria de jogos, sabe? É exatamente o mesmo dilema, o dilema do prisioneiro. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: a relação que um ganha muito e o outro ganha pouco é a relação capitalismo selvagem. Nosso país está do jeito que está, justamente porque tem gente ganhando demais. Nós temos 1% da população extremamente rica e os outros, vamos dizer assim, 80% da população tem o mesmo nível de riqueza que aquele 1%. Hoje, por acaso, saiu um relatório de gestão ambiental. 2% do mundo rico é responsável por 80% da população, que prejudica justamente os mais pobres. Então, essa é uma situação insustentável, ou se dá uma eclosão social e as pessoas vão à luta para buscar os seus direitos, que acontece em vários países. Nós aqui não, a gente tem o carnaval, tem Copa, o gauchão, tem o campeonato brasileiro, a gente rapidamente a gente volta ao normal, nem se bate mais nem panela hoje em dia, quanto mais sair à rua. Lamentavelmente, nós somos um povo sem memória, o que é muito triste. Nesse ponto, eu invejo muitos chilenos. Quando os chilenos não gostam de alguma coisa, eles realmente vão para a rua a qualquer tempo. Agora mesmo estão. E existe um termo que eu gostaria que vocês conhecessem, os que não conhecem, se chama assimetria de informação. A assimetria de informação é extremamente importante, não só pelo aspecto da negociação, mas também em termos jurídicos. O que significa isso? Quando uma parte detém as informações que o outro não detém, ele leva a negociação para o jeito que ele quiser. É o que os sindicatos, se puderem fechar o microfone, não é uma boa, que tem alguém fazendo mais barulho, atrapalha os demais. É o que os sindicatos fazem, tanto patronal quanto de empregados, quando eles querem que uma determinada votação vá para o lado que eles desejam. Eles nos entregam, em termos do que pensar, só aquilo que eles acham que a gente deve saber, que é para a gente tomar a decisão que eles desejam que a gente tome. É assim desde que o mundo é mundo, tá? Eu já participei de algumas greves na minha vida e só fui me dar conta disso ali pela segunda greve. Na primeira eu entrei que nem um patinho. Isso é o primeiro. Segundo, o juiz, quando ele percebe que numa negociação uma das partes ficou em desvantagem em relação à outra, e justamente por assimetria de informação, ele dá ganho de causa direto para a outra parte. Eu vivi muito isso na época dos hospitais, quando um exemplo esdrúxulo, só para vocês terem uma ideia de como isso é importante. Quando algum paciente fazia alta a pedido, porque não queria mais ser tratado por aquele médico ou no hospital, por motivo A, B ou C, ele assinava um papelzinho que o nosso jurídico mandou assinar, que era uma alta a pedido, onde ele assumia que sabia dos riscos dele estar tomando essa decisão, ainda que o médico, que era o seu médico, não entendesse que estava em alta hospitalar. Uma das vezes essa pessoa morreu em casa, a família processou e eles ganharam, e ganharam com razão, porque eu não posso assumir, enquanto paciente, que eu sei realmente tudo o que poderia acontecer caso eu saísse de alta. Então, qual foi o procedimento que eu passei a adotar depois que houve esse processo? Toda vez que um paciente fazia alta a pedido, eu imediatamente mandava algum funcionário para a delegacia, dizendo que o paciente havia se evadido do hospital contra o nosso aconselhamento. Eu tenho que botar mais um para dentro, Jéssica. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a simetria de informação ela pode ser interpretada contra a gente, se a gente não fizer as coisas da maneira certa. Sérgio, pô, que saco isso. Tem que abrir de novo. Sérgio, então você está me dizendo que é para entregar todas as informações lá para o outro lado? De jeito nenhum. Quando você está numa negociação, ele ou ela tem que saber exatamente aquilo que você entende que ele ou ela tem que saber. Mas e se a nossa relação já foi de longo prazo? Por favor, eu acho que aí todo mundo tem que saber de tudo. Porque se você bota em pratos limpos o que está ocorrendo, o outro lado, em alguns momentos, pode ceder, porque sabe que já ganhou muito de ti, que naquele momento
ele tem que te dar um pouco mais que normalmente te dava, porque ele não quer te perder como cliente. É melhor você me pagando menos um pouco do que me pagava do que deixar ele me pagar. Onde isso aconteceu? Em 2 casos especificamente no mundo, que eu conheço. Deve ter tido muitos outros, mas esses são muito representativos. Há mais ou menos 30 anos atrás, o Pão de Açúcar era comandado pela família Diniz, especificamente pelo Abílio Diniz, e ele entendeu que a única forma deles ganharem dinheiro diante da concorrência americana que estava entrando no país, Walmart e outros que tais, ele precisava ter um acordo com os seus fornecedores, de forma que os fornecedores soubessem em tempo real o que estava sendo vendido em cada uma das lojas. No que isso era bom? Bom, em termos de loja, Pão de Açúcar, significava que eu não precisava ter um setor de compras mais cuidando compra por compra de leite condensado, de leite ninho, de manteiga, margarina, o que fosse. Porque toda vez que passava aquela mercadoria no meu caixa, a fábrica já sabia o quanto tinha saído daquilo e qual era o meu estoque de segurança e o quanto ele tinha que me enviar. Então eu evitava tudo isso. E eles sabiam que tudo que era enviado, se tivesse dentro do sistema que era o meu sistema, eu iria bancar direitinho. Ah, Sérgio, para um bocadinho, mas isso é um problema, porque aí se os teus fornecedores sabiam exatamente o quanto você vendia, muito provavelmente em algum momento, algum fornecedor, mesmo que não fosse de má fé, iria levar para os teus concorrentes a informação do quanto estavam as tuas vendas, principalmente em relação a pontos comerciais. E poderia até fazer uma tentativa de comprar. Bom, eles entenderam que valia o risco, que as poucas informações que escapassem não compensariam todo o custo que eles teriam em termos de estrutura para fazer compras. Tá aí o fornecedor, qual a vantagem? Porra, é muito melhor eu fabricar para alguém que eu sei exatamente quanto vai me comprar, do que eu, fabricante, ter que ter um estoque de segurança aqui que tem um custo alto para poder mandar. O que houve aí? Uma negociação entre as partes, onde eu liberei as minhas informações online para você, 30 anos atrás, hein? Para que você pudesse também planejar o teu processo produtivo. Cara, eles não tiveram problema, eles foram muito bem durante muitos anos. O que houve foi uma briga dentro da própria família Abílio Diniz por grana, e o Abílio Diniz acabou comprando a parte dos demais irmãos e depois vendeu a sua parte para o grupo Casino, que é um grupo francês, tá? Então, quando a negociação é bem feita, a coisa anda bem. Isso aqui é um filminho de negociação da Porta dos Fundos, não precisamos perder tempo com isso. Bom, como é que era a negociação? E aí, Felipe, volto de novo para ti. Eu não acredito piamente que em relações de curto espaço de tempo exista relação ganha-ganha. Se eu sou um lojista, se eu sou um prestador de serviços e eu quero que esse cliente volte muitas vezes me traga outras pessoas, eu vou tentar fazer uma relação ganha-ganha. Se eu sou um camarada de uma venda única, por exemplo, eu sou um corretor de imóveis, eu vou fazer uma relação de ganha-perde, eu vou tentar sacar tudo que eu puder daquele cara que está vendendo, porque eu quero mais é vender rápido aquele imóvel para poder entrar o dinheiro da comissão. Dificilmente esse cara, a não ser que seja um cara que tenha muito investimento, e aí minha relação com ele vai ser diferente, mas se for uma pessoa física perrapado que nem eu, que compra um imóvel não sei de quanto em quanto tempo, para essa pessoa eu vou ter uma relação de, cara, se ele baixar um pouco mais, eu vou vender mais rápido na minha comissão. Como minha comissão, dependendo do estado, é 5% ou 6% sobre o valor total, vai cair um pouquinho só e eu vou continuar rodando dinheiro e vou continuar alavancando. Então essa é uma relação típica ganha-perde e essa relação continua existindo muito fortemente, tá? Relação ganha-ganha é aquela que eu quero manter uma relação de longo prazo com os meus parceiros. Só que para isso acontecer, eu tenho que desenvolver algumas habilidades. A minha tese foi baseada no relacionamento interpessoal e, lamentavelmente, eu vi o quanto a gente peca nas empresas por não ter um bom relacionamento interpessoal. Eu vou dar um exemplo mais recente. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Canoas. Aquele prédio novo que vocês viram sendo construído, ele, na verdade, já tentou ser construído para uma outra empresa. Essa empresa colocou uma viga ao contrário, o nosso meio engenheiro, que é lá da reitoria, não percebeu, e o nosso professor de engenharia, que alguns alunos aí conhecem como o professor Otávio Mano,
sacou que aquela viga estava do jeito errado. Chamou o nosso meio engenheiro lá da reitoria, mostrou para ele. Isso foi antes de eu entrar, tá? Quem me contou não foi o Mano, foram outras pessoas. E mostrou que aquele projeto ia dar problema. Como a relação com aquela empresa foi de mal a pior, a gente teve que entrar na justiça, a obra ficou parada um bom tempo. Ganhou de novo a licitação, aí veio uma nova empresa, que é a atual. Tem mais alguém querendo entrar? 2 segundos para botar para dentro. Muito bem. Nessa nova empresa, eles vieram construindo o prédio, a relação sempre foi muito respeitosa, tudo que se pediu eles fizeram, eles cometeram alguns erros na obra, mas erros pequenos de acabamento, e eles consertaram. Quando eles entregaram a obra, já não havia mais dinheiro para ter que dar a eles, ou seja, eles podiam simplesmente ir embora e a gente ter que entrar na justiça para algum conserto. Aqui, durante a pandemia, deu um raio e queimou a nossa central de alarmes de incêndio. Sem ela, a gente não consegue inaugurar aquele prédio e botar aluno para dentro. Por que eu sei disso? Porque eu sou do comitê de crise do Instituto e aí tive que me envolver com esse troço. Pois, pasmem, como o relacionamento sempre foi muito respeitoso entre as partes, o nosso diretor administrativo conversou com a empresa, perguntou se eles tinham alguma solução, e eles tinham. Eles foram lá, pegaram a central, viram que o problema foi de aterramento, e aí eles entenderam que a culpa foi deles por não terem aterrado a central, mandaram para a fábrica disse que aquilo lá não tinha mais jeito, mandou um novo para esse fornecedor, para esse construtor, que instalou lá. Se fosse na briga, daqui a 3 ou 4 anos a gente estava com isso aí judicialmente resolvido e talvez uma central colocada no lugar, ou teríamos que tirar dinheiro, sabe Deus da onde, para colocar uma central nova no lugar. O que foi isso? Um gestor, que é o Jair, muito tranquilo na hora de negociar, firme, mas sem ser grosseiro, que o tempo todo veio negociando com essa empresa e deu tudo muito certo. Como é que a gente faz isso? A gente tem que conhecer a gente muito bem, a gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer a nossa organização e tem que conhecer a outra parte. Para a gente conhecer a outra parte, o ideal é que a gente saiba dela por outras empresas ou pessoas que já tenham feito negócio com ela. Isso se aplica a qualquer coisa? Não. É fácil? Não. Tem jeito? Tudo na vida tem. Vamos supor que vocês queiram comprar um apartamento de uma pessoa que vocês nunca viram na vida. Eu não sei de vocês, mas eu sempre vou conversar com o síndico e com a vizinhança daquela pessoa para saber se ele é um bom vizinho, se ele é um causador de problema, se está em dia com as contas, ainda que me mostre lá, mas pode me mostrar uma negativa de débito, mas pode ser que ele tenha pago aquilo lá na véspera de negociar comigo. Então eu precisava saber o quanto ele é correto nas suas contas. Numa empresa, você vai e conversa com outros fornecedores que já tenham tido algum tipo de relacionamento com aquele possível parceiro com quem você vai se relacionar. Se você está novo na empresa e não conhece todo mundo, você pode tranquilamente em outras pessoas que você já tenha mais proximidade, já tenha conseguido construir pontes, e pergunta quem é a referência daquele outro setor para o qual você precisa conversar, se essa pessoa é uma pessoa flexível, se ela consegue ouvir, se ela tem capacidade de se comunicar. Se vocês conseguirem criar esse clima de cooperação entre vocês, a tendência é que dê tudo muito certo. Alguém aí já teve briga de casal? Sim ou não? Com certeza. Sim. Então tá, eu pensei que era só eu já ia dizer, porra. Cara, assim, é a mesma coisa. Se a gente não criar um clima de camaradagem com a outra parte que vive com a gente, vai ser briga o tempo todo. E aquelas coisas de defeitos anteriores que a gente teve, que geraram brigas anteriores, que a gente jurou que tinha colocado uma pedra em cima, a pedra rapidamente vai flutuar e todos os problemas vão aparecer. Então tem que ter cooperação. Quando acaba o clima de cooperação entre as partes, acabou a relação. Seja emocional, seja profissional. Então a gente tem que ser flexível, a gente tem que tentar entender, muitas vezes, por que o outro está agindo daquela maneira, de repente tentar entender que aquela pessoa também está sendo pressionada lá do lado dela, só que pressionada por uma pessoa que não tem o mesmo nível de profissionalismo que o meu lado tem lá, as pessoas que estão acima de mim, e assim por diante, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão sofrer menos.
como é que se faz uma negociação numa empresa? De modo geral, que a gente tem que fazer tudo na base do planejamento. Primeiro eu tenho que saber qual é o objeto que eu vou negociar, né? Vamos chegar lá no conhecimento. O que a gente vai botar na mesa? Vou comprar um carro? Alguém aí já comprou carro zero? Sim, eu comprei. Sim. E como é que foi a compra? Foi do jeito que vocês queriam ou foi do jeito que o outro lado queria? Assim, ó, na verdade, pelo menos comigo já aconteceu mais de uma vez, eles tentam vender o que eles têm lá e que eles não conseguem se livrar, e não é necessariamente o que eu queria. Sim. Aí a gente às vezes tem que chegar num ponto de equilíbrio, né? Às vezes o que ele tem lá daqui a pouco é interessante, né? Porque a condição que ele oferece é boa, e mesmo que não seja bem o que eu queria, acaba, ou seja, o custo-benefício ajudando, né? Sim. Mas às vezes não, né? Obviamente, né? E a gente tem que partir para outra procura, né? Mas é bem isso aí, o vendedor normalmente quer vender o que está trancado lá, e nem sempre é o que você quer comprar. Eu acabo, nesses casos aí, em outras negociações, fazendo um enfoque um pouco diferente, assim. Em vez de buscar exatamente o que eu quero, eu elenco o que eu não quero. Tipo assim, estão me oferecendo isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Beleza, agora algumas outras coisas eu estou disposto a ceder, de repente. Nessa visão que eu trabalho, assim. É uma boa visão. O que eu faço quando eu vou comprar carro? Eu, hoje em dia, não compro mais carro zero. Tá? Eu comprei carro zero algumas vezes na minha vida, mas eu parei. Eu estou numa fase que eu estou menos consumista e estou querendo mais sossego na minha vida. Mas na época que comprava carro, e eu faço a mesma coisa com geladeira, fogão e todo o resto, eu sempre tento saber como é que está o preço, que eu imagino que vocês também façam, na internet. Né? Vamos ver como é que está o preço dos outros. E no caso de carro, especificamente, eu vou em outras concessionárias, até do mesmo tipo de carro, para saber como é que está o preço. Eu tenho um problema, eu não gosto de vender meus carros usados. Eu não quero gente estranha entrando na minha casa, e eu não quero... Meu carro, em geral, quando alguém compra, eles não se chateiam, mas eu não quero ninguém batendo na minha porta dizendo que o carro teve algum problema dali a 3 ou 4 meses. Então eu boto sempre na negociação. É um bom negócio? Não é um bom negócio, mas eu tenho um negócio chamado TA. TA é a taxa de apurrinhação, é quando você paga para não se incomodar. Então eu sempre boto o meu carro no negócio. E eu sempre vou olhar quanto está o meu carro, então, não só em termos de FIP, mas nas agências quanto eles estariam pagando. Quando eu vou lá atrás do carro novo, quando eu ia, não vou mais, se bem que eu compro carro usado e boto carro usado no negócio, então dando mesmo. Eu já chego lá, eles perguntam, quanto você quer no seu carro? Eu sempre subo 2 ou 3 mil a mais do que o cara me disseram. E ele, cara, do outro lado de lá, ele não é burro, ele sabe que eu estou mentindo. Mas é elegante e não vai falar para ele, duvido que você tenha conseguido isso. Não, olha, realmente eu não consigo atingir esse preço. Tá, então, por favor, dá uma olhada no meu carro, assim, ó, meu carro tá bom, sabe, tal, se estou querendo mais novo por isso, por aquilo. Eu já saio na cabeça como se eu fosse pegar um emprego. Eu já saio com as perguntas, provavelmente, que ele vai me fazer, com as respostas prontas, que é para a minha história ter uma lógica. E, de uma forma geral, todas as vezes a pessoa diz que não conseguia atingir aquilo que eu queria, em termos de preço, e eu sempre vou na data certa. Quando é data certa? Por exemplo, na Fiat e em algumas outras, é até o dia 25 do mês, que eles fecham a fatura e eles têm que vender para poder ganhar a meta daquele mês. Se for depois do dia 25, já era. Em outras, como a Renault, por exemplo, dia 28 ou 29 é um bom dia para ir. Por que eu gravei a Renault? Porque meus últimos carros todos foram Renault, então eu sabia que o faturamento era esse. Eu disse, olha, cara, então eu vou fechar com a Renault de lá não sei da onde, e aí levanto, agradeço demais a atenção. Olha, você foi extremamente atencioso, uma pena não poder fechar o negócio com você, mas é muito dinheiro para jogar fora, 1.000, 2.000, qualquer coisa assim. Eu levanto devagarzinho, vou em direção à porta, mas eu caminho parecendo uma noiva. Um pezinho depois do outro, dou uma olhadinha para os carros, eu só não olho para trás, para o outro cara não achar que eu estou, sabe, de noivo abandonado. Vou devagar, que é para deixar ele suando frio, do tipo, pô, estou perdendo a venda. E eles rapidamente conseguem baixar mais a margem deles, sempre tem margem, só que eles não vão te entregar, porque eles vivem disso. Pô, Sérgio, então vocês falam, cara, eu não quero amizade com o cara. Aquilo é um negócio de uma vez, eu não compro carro toda hora. Então, como é um negócio de uma vez, eu tiro tudo que posso. Essa casa que eu estou aqui, a casa que eu estou é um exemplo de negócio que não pode ter sentimento. Casa não pode ter sentimento.
Quem tu levas para conhecer as casas que tu vai comprar? Bom, tu não pode levar teus filhos. Se o teu marido ou a tua mulher não forem pessoas controladas na hora de olhar uma casa, também não podem ser levados. Por que são pessoas controladas? Você não pode fazer elogio para casa. Você tem que olhar friamente como se aquilo fosse um pedaço de papel ou um palito de fósforo usado. Você olha, guarda para ti, nem olha para o teu parceiro, guarda para ti. Porque se a outra parte sentir que houve interesse de alguém, aí é que você não consegue fazer negociação. Eu vim olhar a casa da esquina, não esta daqui. Essa daqui não era para o meu padrão de vida, não era para o que eu ganhava. E fui olhar para uma casa de esquina que eu não gostei. E a corretora virou-se para mim e disse: o senhor não quer ver aquela casa? É tão isso, é tão aquilo. Eu disse: querida, eu sou professor, não tenho dinheiro para comprar aquilo lá. Não adianta nem... O que você tem a perder? Nada. Então tá, então vamos lá. Olhamos a casa. E aí naquele momento eu já tinha decidido que eu ia fechar com alguma casa, porque eu já tinha olhado 74 casas. Sim, essa é uma outra coisa que eu faço sem medo. Eu olho muitas casas para ter certeza de que o preço que eu estou pagando naquele tipo de negociação é o preço justo, o preço correto. Fizemos oferta para 4 casas e a senhora desta casa aqui, em menos de 1 hora, aceitou a proposta. Quando ela aceitou em menos de 1 hora, e eu fiz uma proposta muito abaixo do que ela havia pedido, que era que eu podia pagar com o meu salário e o salário de minha mulher, e mais o dinheirinho que a gente tinha. Eu senti que havia alguma coisa de errado com a casa. Ou seja, ela deve estar mais desesperada do que eu imaginava estar, e ela não aparentou. E, de fato, ou ela vendia a casa para a gente, ou ela ia perder a casa para o banco. Então, ela preferiu perder dinheiro do que perder a casa e 100% do que ela tinha para o banco. Fizemos uma ótima compra, e antes disso, eu já tinha comprado casa de casal divorciado. Eu também gosto de comprar casa de gente separada, porque eles querem se ver livres um do outro e acabam fazendo maus negócios e... mas... eu não estou botando uma arma na cabeça da pessoa. Eu estou fazendo uma proposta comercial. Mas é a casa, é onde vai viver a tua família. Se você entrar com isso, você sempre vai perder dinheiro. Então você tem que se conhecer e conhecer qual é o objeto da negociação para você poder ir em frente, tá? Tem que conhecer como é que anda a tua concorrência. Por que vocês acham que o Brasil tá patinando e a gente não consegue decolar? Porque nós temos um problema de governo, e não é deste só, é deste dos anteriores, de roubo constante. O Estado do Rio, então, é o horror dos horrores. Que é difícil querer instalar uma empresa lá, porque não dá para confiar na capacidade de manutenção de acordo daquele governo no Brasil. E daquele, de novo, deste atual e dos anteriores. Não é diferente. Nós temos uma grande facilidade de romper acordos internacionais. Isso dá uma negociação, uma insegurança de que quem é investidor não quer ter. Outra coisa extremamente importante, numa negociação você não pode ter preconceito. Ele bem disse assim: olha, eu sei o que eu não quero no carro e eu sei o que eu quero no carro. É isso. Eu acho que a resposta dele foi fantástica. Se você for com algum preconceito prévio, muito provavelmente você vai fazer maus negócios, porque às vezes a vantagem que estão te dando para se livrar daquele carro é tão grande, ou daquele bem é tão grande, que compensa você ter. Lembrando que especificamente no caso de carro, tirou da concessionária, tu já está perdendo dinheiro e ele nunca vai melhorar, ele só vai piorar, né? Então, a não ser que o carro seja de um cara muito famoso, e tal, e as pessoas queiram comprar porque foi de alguém famoso. Se você não é famoso, eu lamento, mas seu carro só tende a deteriorar em termos de preço, e aí você tem que ser bastante flexível. Extremamente fundamental que não haja preconceito quando você tem negociadores de culturas diferentes. Não sei se vocês já tiveram chance de negociar com os japoneses, mas eles não toleram ninguém que fala alto demais. Mesmo brigando, os japoneses brigam num tom muito tranquilo. Ele está te mandando para aquele lugar e você jura que ele está te chamando de meu amor, se você não fala japonês. Então, o tom de voz faz diferença, o olho no olho faz diferença. Algumas culturas você não pode pegar na mão, outras culturas entendem como desrespeito se você manda uma mulher para negociar. Tem de tudo e você tem que respeitar isso, tá? Os judeus ortodoxos, por exemplo, eles não negociam com mulheres. Existem judeus ortodoxos aos montes em Nova York que trabalham e lidam com joia, com ouro. Você pode mandar
a dona do negócio que eles não vão querer negociar, eles vão preferir negociar com um preposto dela que seja homem do que com uma mulher, porque eles consideram a mulher impura e não querem negociar com ela. Coisas de 500 anos atrás, mas eles ainda estão aí. De novo, repetindo lá, a necessidade de relacionamentos duradouros só existem quando existe a confiança mútua entre as partes para que a gente chegue a um acordo comum, né? Então você prepara a tua negociação, vê qual é o objeto, vê qual é os teus limites, e a gente vai ver isso já já. Aí tem as reuniões, em geral não é uma só, salvo se a gente já tem um relacionamento de mais longo prazo, e aí finalmente você implementa um acordo. Aquela figurinha só para quem gosta que é mais visual. Quando você não conhece direito o objeto, você muito provavelmente sofrerá, principalmente na parte de termos econômicos. Vocês todos certamente já viram que a carne está extremamente cara, o óleo está extremamente caro e o arroz está extremamente caro. Algum de vocês sabe por que a carne está cara? Por favor, só me diga que a China está comprando muito, porque ela já está cara faz tempo. Antigamente o boi era desmontado antes de ser enviado. Não se podia exportar boi vivo. Ou seja, não há sentido de alguém que vai comprar na Noruega comprar pescoço, rabo, partes menos nobres do boi, carne de segunda. Sim. Só exportava carne de primeira. Sim. Então tu tinha um bom volume de carne de segunda que tu te via obrigado a desovar no mercado interno. Assim onde eu sei. Tá. O que eu sei. Fala. O que eu sei é que com essa pandemia toda, né, o Brasil vendeu boa parte do gado para o exterior e daí agora está faltando para dentro do mercado interno. Isso é o que eu estou sabendo. Resumão, assim. Não, tudo bem. Se for falar em termos de pandemia, esse é um motivo, e o outro motivo é porque a China está comprando muito. Sim, tá. Todo mundo ficou com muito medo do fluxo de mercadorias em função da pandemia, e todo mundo tratou de fazer estoque protetivo para não cair mais nisso. A China, inclusive, vai aumentar os armazéns de milho, soja e tal, para poder ter uma segurança alimentar para aquele povo todo. Mas especificamente a carne está sofrendo um reflexo de 3 anos atrás. A carne estava com preço baixo há 3 anos atrás e não estava compensando manter o boi no pasto. E aí, com isso, se não estava compensando manter a boi no pasto, também não estava compensando ter vacas parindo. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a botar as vacas para abate. E aí, com a redução do número de vacas que estavam gerando filhotes, os bezerros, por consequência, hoje a gente tem falta de boi, porque os bezerros que deviam ter nascido há 3 anos atrás não nasceram porque suas mães foram mortas. Então agora está se recompondo o rebanho, porque a carne está boa com um preço e a tendência é se manter alto, talvez não tão alto como agora, mas muito mais alto que estava antes. E aí eles estão tratando de recompor gado, de ter as matrizes boas para você poder gerar bezerros e ganhar dinheiro. Vai levar tempo para baixar a carne? Vai, porque a China vai continuar comprando muito, mas a causa principal hoje de termos carne a preço caro, hoje, de um ano para cá, é justamente a queima das vacas, há tempos atrás. Então eu preciso conhecer essas coisas todas. Eu preciso saber, por exemplo, se eu vou trabalhar com laranja, como é que anda a plantação de laranja lá na Flórida. Se deu zebra lá na plantação deles, eu vou ganhar dinheiro. A soja, hoje, você já deve ter visto no jornal, estão vendendo a safra de 2022. Pô, cara, os caras nem plantaram ainda, já estão vendendo a safra de 2022, o dinheiro está entrando antes. E o camarada que tem dinheiro agora, se ele souber aplicar direitinho, ele já compra algumas coisas que não estragam para a safra de 2022 com o custo de hoje. Então eles vão fazer bons negócios, quem pode faz bons negócios. E aí você sabe que você tem caminhão sobrando na praça, você tem maquinária agrícola sobrando na praça, você chega lá e você consegue fazer as melhores negociações possíveis, mas de novo, você tem que conhecer o seu negócio, porque senão você está ralado. Não sei se vocês viram também, apesar dessa crise toda, como nós passamos praticamente 3 anos sem grandes construções de prédios, principalmente construções populares, o estoque de imóveis para moradia, principalmente das classes B e C, caiu. Então agora eles começaram a construir de novo para fazer novo estoque de imóveis, porque eles entendem que com juros a 5 pontos alguma coisa para financiamento,
vai se vender muito imóvel para o pessoal que é classe média, média baixa. Com isso, está faltando cimento, está faltando tijolo, porque com a pandemia reduziu minha produtividade, eu vendi meu estoque para fazer dinheiro e agora eu não consigo repor. De novo, a gente tem que conhecer o que está acontecendo para poder fazer boas negociações. Imagina se eu vendo um prédio, supondo que sejam os prazos antigos de entrega de material e, na verdade, esse prédio vai ser entregue 6 meses depois. Eu já tenho que prever isso no contrato, só vale a pena de eu pagar a multa, gente. Tá? E aí, para quem gosta de PDCA, o que tem aqui dentro de uma negociação nada mais é do que um PDCA, né? Planejar, executar, dirigir e controlar. Bom, mas vamos lá. Planejar, eu defino quem vai participar e faço as agendas, que tipo de negociação a gente vai ter, quantos encontros, como é que vai ser esse ritual de encontros, aonde vai ser, de que forma a gente vai registrar esses encontros. Vamos verificar quais foram os erros e acertos desses nossos encontros e aí, finalmente, vamos implementar o acordo e vamos tentar aperfeiçoar o processo de negociação cada vez. Eu vou contar para vocês uma negociação que nós tivemos com uma Secretaria de Saúde de um município aí do interior do Rio Grande do Sul. Eles queriam comprar serviço da gente lá do hospital e aí é um instrumento chamado contratualização. Quando você faz entre um ente privado e um ente público, você faz a contratualização. E eles queriam comprar X cirurgias, X leitos para internação clínica, X leitos para internação tá. Aí fizemos a minuta, eles gostaram da minuta, nos mandaram de volta com alguns acréscimos, olhamos, e aí estava lá com eles, a tal da minuta, tudo certinho. Aí fomos para a reunião final. Pois eu resolvi dar uma olhadinha de novo na minuta que eles tornaram nos enviar, dizendo que estava tudo ok, que eles não tinham feito acréscimo nenhum. Mentira, eles tinham mexido, onde eles poderiam usar qualquer leito do hospital, inclusive dos meus convênios particulares, para colocar pacientes SUS quando eles entendessem que era necessário. Imagina, eu que era dono do leito, não ia ser mais dono do leito porque alguém de má fé fez aquilo. O que aconteceu? Eu avisei aos meus chefes, era o reitor da universidade, o que estava acontecendo, porque agora a conversa deixou de ser peixe pequeno, que era eu e aquela pessoa de má fé, e passou a ser conversa de gente grande. Reitor com prefeito. Foi um bafafá danado, porque se mostrou que aquela relação que devia surgir na base da confiança já estava sendo queimada na largada, porque as pessoas que eles colocaram ali usaram de má fé. Ainda vieram para mim e disseram, mas a gente pensou que você não fosse ler. Pior ainda, eles estavam jogando com a possibilidade de que eu não fosse dar mais uma última lida no negócio que ia impactar diretamente o meu dia a dia lá no hospital. Coisa de maluco. Então, naquela pessoa, para mim, a confiança foi zero, né? Diz o prefeito, jura de pé juntos, que eu não acredito em político, jura de pé juntos que aquilo tinha sido uma iniciativa daquela pessoa para ganhar pontos com ele. A pessoa era concursada, então eu duvido que tenha sido isso. Acordo atual existente, bom, a gente tem que dar uma olhada também como é que está a outra parte. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já fizeram algum contrato com terceiros para prestação de serviços como higienização, portaria, etc e tal? Algum de vocês? Sim, Sérgio. Já? E aí, como é que foi? A gente tem uma série de minutas já prontas, né? Sim. Aí toda essa parte, por exemplo, de sanções e penalidades é bem caro, mas é uma mão de obra geralmente barata. Sim. Né? E a gente tem que ter só um pouquinho, né, Gabriel? Tá com fome. Tá com fome. Que pai malvado, porra. Tá louco. A mãe vai pra careca. Pra queimar o meu filme e dizer que tá com fome. Sacanagem. Pobre dessa criança. Chamou o filho de tutelar, porra. Da hora lá, o tio lá. Então, da comida. Então, assim, Sérgio, a gente tá um pouquinho, já vou te dar uma fruta lá. A gente fez um contrato, Sérgio, que vai ser um piloto agora para unificar serviço de portaria, limpeza e jardinagem, no único contrato. Sim. Então, tem um termo de referência bem cabeludo que a gente fez, para botar para um edital. Mas, assim, a gente está rebolando, porque nós sabemos que vamos ter que desenvolver muitos fornecedores para poder ter um nível de exigência que a gente quer. Tá. Assim, agora a guria está tocando piano, mas é mais ou menos a minha participação. Eu vou falar rapidamente só para você não perder, e tu vai lá e dá a fruta para ela, ou a comidinha para ela.
Cuidado, esse negócio de vocês não pode representar mais do que 30% do faturamento daquela empresa que vocês vão contratar. Porque se representar mais de 30% e algum funcionário entrar na justiça e ela não tiver capacidade financeira para pagar a ação trabalhista, vocês é que vão pagar. 30%. Senão não fecha. Vai por mim. Vocês têm que sempre saber... Sérgio, fala. Às vezes não precisa ter nem 30%, né? Eu já fui preposto de uma empresa que era... a empresa que tinha contratada subcontratou. Porra, e nós tivemos que arcar com a pendência, assim, né? Sim. Nesse sentido. É um saco, é um porre. Principalmente se o juiz não tiver bom senso, mas 30% foi o que a gente botou de parâmetro e vimos que tinha dado muito certo durante muitos anos, viu? Porque... Eu já fui em audiência que o cara trabalhou 6 horas dentro da empresa. Pô, que sacanagem. E colocou na justiça. Sacanagem. Vamos combinar, a justiça do trabalho nesse país também é uma vergonha, né? É vergonha para as duas partes, né? Vergonha para o patrão e vergonha para o trabalhador. Não dá. Bom, existe um negocinho chamado MAPAN. Alguém já ouviu falar em MAPAN? Melhor alternativa para acordo negociado? Se não ouviram, vamos falar hoje. E tem também o chamado preço de reserva. Eu vou tentar dar exemplos diretos, tá? A gente tem que saber qual é o nosso melhor alternativa para um acordo. Temos que tentar saber a da outra parte também, e aí seria ideal que a gente tivesse informações privilegiadas através de outras pessoas que tiveram contatos anteriores, negociações anteriores. A gente também tem que saber se a outra parte tem autoridade para negociar contigo, se ela é dependente de contínuas aprovações, ou seja, tem que ver o nível de alçada deles, e também tem que conhecer o nosso nível de alçada, porque senão a negociação emperra demais, sabe? Quando a gente precisa toda hora pedir arrego para alguém para dizer sim ou não. A gente vai perdendo o respeito da outra parte e o inverso também é verdadeiro. Alguém quer falar? Ô, Sérgio, só complementar uma coisa, por favor. O que a gente também viu é que tem que ter um controle, quase que tu tem uma empresa paralela para controlar as pessoas. Questão de EPI, uniforme, horário. Se tu quiser que não tenha tanta reclamatória trabalhista. Sim. E você se refere aos terceiros, né? Tá. Assim, a gente foi para o mercado para fazer benchmark para ver, por exemplo, como as instituições estão contratando. Então, tem empresas que têm mais anos na frente do que nós contratamos um serviço. Que nem vai dar 1 posto ou 5 postos. Eu contrato esse ginásio limpo. Fica com fome, relaxa. Eu quero esse ginásio limpo. Onde é que o cachorro late? Tem um cachorro latindo. Não sei aonde. Vamos ver se de repente é aqui. Espera aí. Deixa eu fechar o meu som. Fechei. Vai lá. E a gente consegue se falar. Então, assim, algumas empresas estão na frente no mercado que eles não se preocupam com os postos. Eles contratam um serviço, o ginásio limpo. Se tu vai usar 15 postos de trabalho ou 1, eu não quero saber. Eu quero saber que o ginásio está limpo. Sim. Mas a gente não conseguiu vencer essa barreira com o meu setor jurídico, porque eles falaram assim, cara, a gente não pode ter isso. A gente contrata um serviço, mas em função da gente ter reduzido muito o número de reclamatórias trabalhistas quanto a nossa empresa, tu vai continuar controlando o posto. Então, se eu contrato o Sérgio e mais 5, eu tenho que saber todos os documentos do Sérgio. Todo mês, para eu pagar, eu tenho que ver as cópias de carteira de trabalho, ver se o cara recolheu o fundo. Eu tenho que fazer como se fosse uma empresa paralela, com um fator de cagaço muito alto, sabe? Que a gente tem lá. Então, tem que fazer todo o controle do Sérgio para depois pagar ele. Até a Ana Paula, acho que esse sinal ela pode ser parecida lá também na empresa dela. Infelizmente, eu não consigo transcender para essa questão, negociar só o serviço, não dá. Infelizmente, não dá. Depois de 17 de novembro de 2017, toda a relação com terceiros, você entra como réu solidário. Isso foi estabelecido pelo Temer, antes você ainda conseguia discutir. Então, acho que esses cuidados que vocês estão tendo
apesar de ser muito triste da gente viver num país assim, cara, faz muito bem de manter. Eu manteria, certo? Graças a Deus não tenho mais que me apunhar com essas coisas, mas eu manteria. A gente tem os nossos higienizadores ali do campus, né, e a portaria. Durante a nossa pandemia, eu fui lá ensinar ali em outros campos, eu fui ensinar como se limpava a sala com o cloro. Porque como eu trabalhei em hospital, eu cuidei também das equipes de higienização, eu tinha as técnicas. Eu tive todo o cuidado do mundo para que, junto da hora da explicação, tivesse a supervisão junto, porque eu explicava para a supervisão e a supervisão explicava para aquelas pessoas que estavam lá. Apesar de eu ter um bom relacionamento com eles, de cumprimentá-los sempre, mas naquele momento eu era um instituto. Se eu fosse direto neles, nada impediria que eles entrassem com uma reclamatória trabalhista dizendo que eles não eram nossos empregados diretos, porque era eu dando ordem. Então eu ensinava o supervisor e o supervisor explicava. Eles estavam me vendo falar. Foi uma coisa de maluco mesmo. Eles estavam me vendo falar, mas eu falava para o supervisor e o supervisor, por favor, agora explica para eles, porque eu quero ver se você entendeu, porque é você que vai cuidar disso depois. Fiz a mesma coisa nos outros campos e, olha, não me arrependo. Deu mais trabalho, demorei mais tempo, mas eu evito de um monte de apurrinhação depois de me botarem como testemunho de ação trabalhista. Um saco. Cara, que país, né? Bom, o Mapan também tem outros nomes que vocês vão ver na literatura, caso forem procurar, Maana e Batna, que são os termos em inglês, mas, basicamente, o que a gente tem que entender é que a gente tem que ter essa melhor alternativa na hora que vai fazer a negociação. Claro que o ideal é que a gente sempre melhore a Mapan, mas vamos para um exemplo, para a gente não ficar muito nesse negócio de Mapan. Estou querendo vender o meu carro e a revenda me ofertou 30 mil reais. O meu vizinho se interessou pelo carro e veio negociar. Qual é a minha Mapan? A minha Mapan são os 30 mil reais que eu já tenho lá. Qualquer coisa acima disso é uma negociação aceitável. A menor possibilidade que tem é 30 mil, porque eu já tenho 30 mil. Quer dizer, não adianta o meu vizinho me oferecer 28 ou 29, porque eu não vou vender para ele. De 30 ou 31 para cima, eu vendo. E aí, o preço de reserva é um ponto menor do que isso. Às vezes ele é derivado da Mapan, mas nem sempre é a mesma coisa. Vamos de novo para um exemplo. Eu estou querendo comprar um apartamento, e esse é o exemplo do nosso amigo em relação ao carro. Estou querendo comprar um apartamento de 2 quartos e até o momento o melhor preço que eu achei foi 120 mil. E essa é a minha Mapan. No entanto, esse apartamento não é no meu bairro preferido. Mas se eu encontrar no bairro que eu desejo, eu aceitaria pagar até 140 mil. Ou seja, é o meu preço de reserva. Ele sobe um pouco para atender aqueles meus outros anseios e critérios que eu tenho em relação a comprar carro. Todos nós, como vamos negociar, nós temos que ter essas coisas na nossa mente, sem espalhar para ninguém. Senão a gente se lasca. A zona do acordo possível é justamente as duas pontas, né, entre a minha Mapan e o meu preço de reserva. Uma compradora fixou em 275 mil para a compra de um depósito comercial. Sem que ela saiba, o vendedor fixou em 250 mil o preço mínimo para a venda. Ela estava disposta a pagar 275 e o vendedor queria 250. A zona de acordo possível é justamente aquela entre os 250 e 275. Qualquer coisa fechada nisso vai atender os dois de forma muito feliz, né? Como é que a gente sabe se a pessoa está chegando a 250 mil? Caras, eu não sei de vocês, eu sempre ofereço bem baixo o meu valor. E sempre, pessoal, olha, isso aqui é uma negociação, espero que você não se ofenda com o valor que eu vou te fixar, mas é que eu já olhei um bocado, eu posso até não ter olhado, mas eu minto. Eu já olhei um bocado de imóveis nesse estilo, eu já vim procurando há algum tempo, e eu estou disposto a te dar tanto em cash. Nesse caso aqui, eu teria oferecido 230 mil. Ainda que eu soubesse que aquilo lá seria 260, 270, ou até que eu teria disposto. Cara, não custa nada, porque você não sabe o resto da história da pessoa, você não sabe se ela quer dinheiro rápido, para fazer negócio com outro lugar, e quanto mais rápido ele vender, melhor. Se aquela é uma pessoa que quer fugir do país, sei lá, tudo é possível. Ou se precisa dar um dinheiro para uma operação, isso é só dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Então a gente tem que ir de sangue doce e não ficar chateado se a pessoa achar que o preço está muito baixo. De um modo geral, eu sempre vou com uma posição, com uma proposta mais dura, tá? Eu não tenho medo de fazer proposta para baixo. No caso de imóvel, eu falo sempre com a minha mulher, eu não tenho interesse de ter amizade com o corretor. Também não tenho interesse de ter amizade com a pessoa que está me vendendo um imóvel.
Por que diabos eu vou me preocupar com isso? Então eu realmente boto o preço para baixo. Não faço intimidação. Nesse momento nós estamos em negociação com uma outra casa maior do que essa daqui, em que eu sei que o cara está empipinado porque ele é dono de um restaurante bem no meio da pandemia. Então ele está precisando fazer caixa. Ainda por cima se separou, precisa dividir o dinheiro. Então ele pediu um X, eu já dei X menos Y, ele não aceitou e daqui a pouco eu vou esperar um pouquinho mais para botar o pé no pescoço dele outra vez, tá? Mas o que vai acontecer é não comprar a casa e a gente não fica chateado. A mulher vai ficar um pouquinho, mas tudo passa. Vamos lá. Assim, quando a gente vai fazer uma negociação, não especificamente de um imóvel, mas de troca de bens, de fornecedor, uma das coisas que a gente tem que ter para mostrar para a outra parte o quanto a gente está preocupado com a nossa imagem é ser pontual. E no Brasil nós temos uma grande dificuldade sobre ser pontual. Ser pontual não é chegar no horário. Ser pontual é chegar 5 minutos antes. Esteja sempre 5 minutos antes lá. Vamos pegar nossa aula aqui. Chegar às 7 já está atrasado. 5 para 7 é o ideal. 7 e 5, muito atrasado. A outra pessoa do lado de lá vai começar a duvidar da tua capacidade de fazer negócio. Então, seja pontual, pelo menos 5 minutos antes. Enfatize a parte positiva da tua proposta. Não fale mal da sua proposta, deixe que ela chegue à conclusão sozinha. E, sobretudo, isso aqui é extremamente importante, não tome decisão rápida, não tome decisão por impulso. Por mais vontade que você tenha, olha, pensa, vai para casa, às vezes as coisas se iluminam na tua cabeça ou aparecem outras possibilidades. Vocês ouviram falar do grupo Laureate já? Sabe o que é isso? De educação? Sim, da Uniriter? Isso, Uniriter e Fadegs, eles estão à venda, tá? Agora estão em negociação, né? Exatamente. O que esses caras fizeram? Foram extremamente inteligentes, tá? Eu trabalhei lá. Como patrões são os canalhas, tá? Mas como negociadores são ótimos. Eles colocaram uma cláusula para a empresa que fez a oferta para eles, a Ser Educacional, que é uma empresa do norte do país, que dizia o seguinte: se até dia 18 de outubro aparecer oferta superior àquela que eles têm, que eles venderão para esta outra parte. Então, nesse meio tempo, já apareceram outros 3 interessados. E aí agora vai começar a discussão, porque isso envolve CAD também, né? O Conselho de Defesa Econômica, para evitar a acumulação de uma determinada faixa. Só um bocadinho, pessoal. Dudu, seu sanduíche esquenta. Deus meu. Vamos lá. Na hora que você for começar a conversar com essa outra parte, o ideal é que a gente vá falando sobre o tempo, como é que está a família. Agora nós temos uma época de pandemia, como é que está saindo, como é que estão as demais pessoas na empresa. Fala bobagem, tá? Para poder quebrar o gelo. Isso é extremamente importante. Lembre-se que você está negociando não com uma pessoa, mas com uma organização, ainda que ela esteja representando uma organização. Você não tem que levar as suas impressões da organização em relação àquela pessoa. Às vezes ela está ali e até pode concordar com algumas das suas opiniões sobre a organização dele ou dela, mas o fato é que isso não é o nosso mote, né? A gente não está querendo discutir relação, tá? Não é DR. Mente aberta é extremamente importante. A gente oferece opções para a outra parte. Essas opções já têm que ter sido pensadas antes para ver consequências de aceitar A, B ou C, se a outra parte aceitar. E ponham na cabeça de vocês que vocês já têm um não, vocês estão indo buscar o sim, né? Se vocês vão buscar o sim, tem que ir com toda a calma do mundo. Vamos lá. Táticas para negociação do ganha-perde. Quando você tem uma boa ideia do mapa do outro, você pode lançar uma âncora próximo àquilo. O que eu falei para vocês. Se vocês sabem que o terreno, que o depósito costuma, naquela região, custa 240, 260 mil, cara, joga 230. Vai que o negócio dele é 240. Joga 230. Mas o que vai acontecer é vocês subirem um pouco, se vocês entenderem. Mas vai com calma, não sai de sopetão, porque vocês vão fazer mal o negócio.
Em alguns momentos, tem algumas pessoas que ficam ofendidas com a negociação. Em empresas, isso não costuma acontecer, empresa com empresa. Mas a gente, com pessoa física, muitas vezes o outro lado lá fica ofendido, porque existe uma parte emocional ligada àquele bem que está sendo negociado, e a pessoa tem que entender que a parte emocional não é um objeto de negociação, e sim o bem, o produto aquele que está se tentando negociar. Eu encontro isso muito em relação à casa, viu? As pessoas botam um preço lá em cima, porque ali viveu não sei quem, foi ali que criou filho, mas para você aquilo é só um imóvel. Quando vocês não têm muita certeza, faça uma primeira negociação, mas não faça uma oferta de imediato. Tenta saber mais como é que está o mercado em relação àquele produto ou serviço que você está tentando negociar, e só depois você manda a brasa. Concessões muito rápidas significam fraqueza. Lembre-se, eu falei que essa senhora dessa casa aqui aceitou a oferta em menos de 1 hora. Os demais levaram mais ou menos um dia. Cara, se você aceita porque você está com muita pressa, tem coisa escondida e aí a outra parte fica desconfiada. Quando eu fiz eu fiz contra-oferta da minha oferta, tá? A pessoa nem teve tempo. Quando ela aceitou muito rápido, eu baixei mais o preço e a corretora ficou muito chateada. Disse, olha, você vai me deixar numa posição difícil, porque eu já tinha feito aquela oferta sua. Disse, olha, o problema é teu. Se você quer continuar negociando esse imóvel para mim, você vai fazer a oferta que eu estou te dizendo, senão eu não vou fechar nem com aquela, nem com nenhuma. E aí você não vai vender o imóvel. E de fato ela acabou fazendo, e de fato a mulher acabou aceitando, foi aí que eu descobri, e a corretora também não sabia, que a casa ia ser perdida para o banco. Perdão, professor, mas o senhor tem, mais pela história, né? Quanto tempo a pessoa ainda tinha para perder a casa? 3 ou 4 meses no máximo. Ok. Ela já havia tentando vender 1 ano e meio, e as cartas do banco já estavam chegando de que o imóvel ia a leilão, né? Então, só que eu não sabia nada disso, né? E a corretora também jurava que não. Eu acho até que não sabia mesmo. Era assim, ó, com a pressa que ela tinha para vender, com a velocidade com que ela deu a resposta, era sinal de que alguma coisa estava errada, que eu não sabia, mas estava errado. Bem, assim, comprei uma casa uns 40% de desconto em relação ao que valia, para ser bem sincero com vocês. Tá? Por isso que eu estou conseguindo ir para uma casa maior, porque hoje eu estou conseguindo vendê-la pelo preço real. Não sei quando vou vender, já tive oferta e já disse não, porque eu não tenho pressa, né? E a outra pessoa de lá que está vendendo está com dificuldade de vender, porque o mercado está aqui em Novo Hamburgo, pelo menos está paradinho. Então, sem pressa. Pressa é inimiga da perfeição, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Principalmente na hora de fazer negócio. Quando você vai fazer um pacote de opções, na hora de negociar, o ideal é óbvio, né, que você coloque coisas que sejam favoráveis. A razão é muito simples. Vai que a pessoa escolhe uma daquelas opções e aí você está fazendo um mau negócio. Como é que você vai justificar para pessoas acima de você que você fez um mau negócio porque você não queria perder o negócio? É melhor perder um negócio que fazer um mau negócio. A não ser, obviamente, que você esteja empipinado com dívidas que vão ser juros maiores do que aquilo que você está oferecendo. Aí são outros 500, mas isso é uma situação pontual. Em termos de empresa com empresa, o ideal é que a gente não feche de forma rápida demais, sob pena da gente ter custos irreparáveis. Vocês acreditam piamente de que todos aqueles respiradores que foram comprados na época da pandemia pelas prefeituras foram todos comprados com preço acima simplesmente por má fé? Teve gente ali que estava negociando que não sabia negociar. Vou dar um exemplo lá do hospital que fica mais fácil. Quando a gente assumiu o hospital, nós descobrimos que o setor de compras, sempre que vocês vão para um hospital fazer gestão, a dica é, vão para o setor de compras. É ali que a gente perde dinheiro no hospital, mais do que em todo o resto. E no setor de compras a gente descobriu que eles compravam do prego a todas as próteses. E era uma equipe pequena, tendo que negociar prego de R$25 e prótese de R$7.000. Então o que a gente fez?
pegamos os chefes de setores mais simples, como higienização e nutrição, que era a cozinha e a manutenção, e os coordenadores é que passaram a fazer tomada de preço de 3 fornecedores diferentes, e a cada 3 meses eles tinham que fazer nova tomada de preços e mandar isso para alguém lá do compras para dar só uma certificada de que não havia marmelada. Mas o dia a dia não era mais através do compras, isso sobrava mais tempo para o pessoal do compras para poder negociar aquilo que realmente fazia dinheiro, que eram as próteses e órteses. Aquilo me fazia ganhar ou perder muito dinheiro no hospital. E, por consequência, tornar uma cirurgia particular possível ou não ser negado uma cirurgia pelo convênio privado, porque pelo SUS a gente não tem opção, é a prótese que o SUS dá, que é a pior, cá entre nós, tá? Mas a gente tem que ter alguns cuidados na hora que vai negociar, e aí significa que eu tenho que dar flexibilidade para os meus compradores, para os meus negociadores, porque se eles não tiverem um pouco de autoridade para poder fazer a negociação, de novo, repito, eles perdem o respeito da outra parte, né? Nunca fala em números logo de cara, desculpa o que é mais importante para a pessoa, o que ela gosta, porque é um ser humano que naquele momento está negociando contigo. Tenta se colocar no lugar dela e entender a pressão que ela está sofrendo do outro lado, o que não quer dizer que você tem que ser frouxo. Você tem que ser gentil sem ser frouxo, né? E sempre crie as opções, né? Nunca revele o seu preço que você está interessado em pagar. Só no final, quando tudo já estiver bem colocado, ok. Se você, por acaso, em algum momento da negociação, a negociação resvalar no que seria o seu limite e a pessoa continua querendo extrapolar, eu disse, olha, eu não vou ter mais capacidade de negociar contigo, a minha empresa me deu isso, é onde eu posso chegar. Não, mas pensa bem. Não, olha, tá pensado, eu queria demais fazer negócio com você, mas eu não vou conseguir. A partir desse ponto em diante, eu começo a ter prejuízo, eu prefiro não vender do que vender desse jeito que você está me pedindo. A pessoa vai procurar outros fornecedores e se ele entender que a tua qualidade compensa aquilo que você está pagando, ele vai te pagar, tá? Isso faz parte. Nós estamos ajudando algumas empresas através de um projeto chamado IFS Contribui, e agora tem em Canoas o IFRS Reage, que é a mesma coisa. A gente ajuda pequenos empreendedores, profissionais autônomos e pequenas cooperativas. E uma desses pequenos empreendedores é uma pessoa que sabe fazer massas. A Inholine, uma massa gostosa, bem recheada, que custava um preço X. A pessoa de lá, o outro negócio, comprava bastante, até que chegou um fornecedor por 1/3 do preço. E aí ele tentou botar um pé no pescoço desse nosso cliente. O cliente disse, olha, não tenho interesse de fazer por esse preço, porque vai baixar muito a minha qualidade e eu tenho nome a zelar no mercado. Prefiro não vender mais. Aí, resultado, de fato, o outro passou a comprar do fornecedor de 1/3 do preço, mas caiu demais a qualidade dele e ele teve que voltar a negociar com o nosso cliente. Então, o outro lado também tem que ver o que ele perde quando troca de fornecedor, tá? Isso se chama teoria dos custos de transação. Isso é uma teoria da economia, de Williamson, de 1975, ganhou o prêmio Nobel. Eu tenho que ver o quanto vale a pena eu trocar de fornecedor e perder tudo aquilo que eu havia conquistado até então, tá? Vamos lá, que eu estou bem atrasado. Eu falo demais. Aqui eu já falei. Tá. Esse aqui foi o que eu já comentei com vocês antes, mas vamos lá. Síndrome do vencedor. Se depois de feito o acordo a outra pessoa quiser alterar, olha, você só rediscute os termos se o outro também rediscutir os dele. Não rediscuta só os seus. Porque senão ele está pisando em cima de ti e aí você nunca vai ter uma negociação que é uma relação de confiança. Prefira interromper essa negociação se isso chegar nesse ponto, tá? Claro, de novo, para relacionamentos de longo prazo, tá, pessoal? Para relacionamentos de curto prazo... Ainda bem que a sua vendedora da casa não fez isso, né, professor? Não, ela ia fazer à vontade, coitada. Ela ia perder sempre. Gente, assim, ó, essa mulher, depois você vai descobrindo as histórias. Ela era do estado do Rio e ela não podia mais morar no Rio porque devia a todo mundo lá. Aí veio morar no Sul. Aqui no Novo Hamburgo começou a dever a todo mundo, aí não pagava mais nem a casa, e aí tinha que sair daqui logo para um outro lugar para não pegarem.
Durante muito tempo eu ainda continuei recebendo oficial de justiça e ninguém acreditava que ela não era minha parente porque eu sou carioca e ela era do estado do Rio. Aí tinha que deixar o oficial de justiça entrar aqui. Cara, me ferro. Mas tudo bem, já passou. Já são 7 anos que a casa é minha e ela não sumiu do mapa. Está devendo em algum outro lugar agora. Cara, telefone ou e-mail, posso negociar? Eu não recomendo, eu não gosto nem de aula do jeito que a gente está tendo. Eu não consigo ver a cara de vocês, eu não consigo ver a expressão corporal de vocês, ainda que a tela tivesse todo mundo ligado, não é a mesma coisa, não é o tempo de... Ó, tem alguém tentando entrar. O tempo de... Vamos lá. O tempo de resposta não é igual. Presencial é sempre melhor, tá? Infelizmente, em função da pandemia, durante muito tempo, ainda vai se continuar negociando através de computador. Que é triste, mas é o que vai rolar, tá? Outra coisa extremamente importante. Se alguém duvidar o quanto você tem autoridade para fazer aquela negociação, pergunta-se, tá, mas por que você insiste tanto nesse assunto? Isso me faz parecer que você não tem essa autoridade que você finge ter. Eu tenho uma alçada, que eu não vou te dizer qual é a minha alçada de negociação, e espero que você tenha essa mesma alçada. Mas eu, sim, existe um diretor acima de mim. Porque tem gente que fica te testando. Se você demorar muito para dar uma resposta, se você gaguejar, a pessoa muito provavelmente vai te querer ganhar em função das suas fraquezas. Bom, isso eu já falei. Tranquilo. Bom, é isso aqui. Se vocês estiverem numa negociação complicada, se vocês estiverem numa negociação em que a outra parte não parece querer construir uma confiança, a minha dica é ouça muito. Deixa a pessoa falar tudo que tem à vontade, às vezes ela está precisando só ser acolhida. Quanto menos você falar, melhor. Deixa ela expressar os pontos de vista dela, ainda que você não concorde com nada, deixa ela ir até o fim. E aí você vai devagarzinho. Dica para negociação. Quando vocês estiverem numa reunião na empresa e houver nessa negociação um grupo que te apoia, um grupo que apoia uma outra pessoa que você nem gosta muito. A minha primeira dica para vocês é: deixa a outra pessoa falar primeiro. Ela vai falar, vai expor, as pessoas que a apoiam vão ficar grandonas, achando que viu, como fala bem nosso representante, a gente concorda, você é um babaca, mas esse aqui a gente concorda. E aí, tem mais alguém querendo entrar aqui, deve ser da outra turma ainda. Você vai deixa as pessoas fazerem aquelas caras de vencedores. Quando a pessoa terminar de falar, a dica é: nunca fale mal do que a outra pessoa falou e de maneira alguma comecem assim. Eu discordo absolutamente de tudo. Assim vocês vão perder. Olha, seus pontos de vista são excelentes. Eu diria que tem muita coisa extremamente interessante que você vem falando, mas eu gostaria de apresentar a vocês uma outra possibilidade, que é... E aí, ou seja, vocês não falaram mal daquela pessoa que é ovacionada lá pela metade da plateia, e aí vão distorcer ou contorcer aquilo que a pessoa falou para aquilo que vocês entendem como a verdade. Se vocês entrarem falando mal, as outras pessoas vão fechar os ouvidos e não vão mais querer ouvir vocês falando. Elas, por mais certo que vocês estejam, vocês vão perder a audiência de vocês. Então, chega na maciota, deixa a outra pessoa falar tudo que ela tem que falar, não desfaça nada do que ela falou, sejam políticos, diplomáticos. Então, olha, brilhantes as tuas colocações, acho extremamente interessante. Vou mostrar para vocês uma nova forma. Nunca desfaça do outro. Tentem fazer isso, que eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. Eu gosto demais dessa frase aqui do lado. A língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração. Portanto, ou por isso, tenha cuidado com o que diz. Você já tinha ouvido ela? Ela é boa, né? Vocês estão muito silenciosos hoje. Está muito triste isso. Pessoal... Mas estamos por aí, estamos por aí. Estão por aí, isso é bom. Não estão dando comida para as crianças. De minha parte, nós estamos encerrados, tá? Eu agradeço demais.
por favor, leiam os artigos sobre negociação. Eu vi que chegou uma porrada de e-mail, deve ser de vocês, com os trabalhos de vocês. Não, pior que não. Pior que não. São de alguns, mas não são. Muitos aqui são outras coisas. Vou mandando, vocês têm até o dia 27, o dia 28, perdão, para mandar os trabalhos. Depois do dia 28, aí não tem mais tempo, tá? Escolham lá uns artigos de negociação para ler, para a gente poder fazer um debate legal na semana que vem. Pode ser? Sim. Então Sim, tá combinado. Bom. Beijo. Fala, por favor. Quanto ao projeto Reage, o senhor vai agendar alguma reunião quanto a ele, alguma coisa assim? Eu suponho que o senhor está à frente dele, né? Assim, eu sei que mais alguns de vocês colocaram os nomes ali com a Jaque. Eu ainda não tive acesso a esses nomes. Agora você está falando, eu estou supondo que você seja um. A Stephanie, eu sei que sim, porque eu coloquei o nome dela lá. A ideia é incluir vocês num grupo de WhatsApp dos alunos do ensino médio que já estão no Reage. Então, o que aconteceu? Como a gente faz parte do Contribui, eu fui o primeiro a entrar. Contribui uma iniciativa do Campus Viamão, que até então só fazia live para dar dicas para empresários e publicava artigos e botava lá hospedado no Facebook. Bom, tivemos uma reunião com eles, eu me interessei pelo projeto e disse, olha, se for só nesse modelo de fazer live e colocar artigo, eu não tenho interesse, eu quero atender cliente porque eu quero ajudar. Eu não tenho saco para ficar dando o que eles já têm de sobra, que é um monte de artigos por aí. Aí eles entenderam o espírito da coisa e nós aumentamos a quantidade de propaganda e começaram a aparecer os clientes. Já estamos com 18 clientes atendidos, sendo que alguns já estamos atendendo pela segunda vez. Isso nesse espaço de 1 mês e meio aí. Só que eles eram muito resistentes a ter alunos naquele momento. Bom, então eu fui uma de malandro, conversei com a Jaque é uma pessoa extremamente brilhante, fácil de conversar, e junto com o Marcelo, e nós criamos o Reage. O Reage já começou com alunos, né? Então eles estão lá, esse cliente que eu estou atendendo agora é chefe do assado. Sem os demais saberem, eu mandei as demandas desse chefe do assado para eles pensarem em soluções para as demandas dele. E na sexta-feira passada, que a gente tem reunião nas sextas-feiras, eu disse, olha, gente, eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro para os nossos alunos participarem, eles vão ganhar experiência de mercado atendendo problemas reais, e no caso dos alunos do ensino médio, ainda tem um impacto na sociedade, que é poder melhorar a vida da comunidade onde eles atuam, né? Eles existem. Com essa história desses alunos do ensino médio fazendo essas coisas todas, o pessoal se sensibilizou, e eu já sei que na reunião de sexta nós vamos tocar nesse assunto, que é poder liberar a entrada de vocês na primeira vez de um próximo cliente como ouvintes, que a gente faz assim uma reunião com o cliente, aí vocês iriam só ouvir nessa primeira vez, os que tiverem interesse, não são obrigados todos. Na segunda reunião, aí sim participar ativamente das soluções, aí o cliente não está, só estamos nós, professores e os alunos. E na terceira reunião, vocês de novo, na primeira vez, atuariam como ouvintes e nós entregaríamos as respostas para os clientes. Dando certo esse projeto piloto, aí eles vão escancarar para todos os campi, e aí os alunos que quiserem participar desses 8 campi que fazem parte do Contribui poderão participar ativamente da primeira à terceira, diminui o número de professores por grupo, hoje nós somos 4 ou 5 por grupo, seriam 1 ou 2 só, e o restante alunos, porque, cara, a gente não está dando conta da demanda dessas APNPs. E eles, graças a Deus, entenderam isso, justamente porque eles também estão sofrendo. E para o aluno, cara, um aprendizado sem fim. Então, a gente está atendendo gente de tudo quanto é lado. Agora está entrando uma empresa que cultiva cogumelos lá de Garibaldi. Já entrou confeitaria e um técnico em informática de Osório. A gente aceita de tudo quanto é lugar. Essa semana eu tenho reunião, amanhã eu tenho reunião com nossa área, e a ideia é começar a fazer propaganda do IFRS Reage ali através do campus, para começar a tentar clientes ali da região metropolitana de Porto Alegre também. Tá? Para participar, basta mandar o nome para mim ou para a Jaque, que a gente inclui lá na planilha que a Jaque tem. E aí eu vou falando para vocês. E aí vamos botar os celulares de vocês no WhatsApp lá do grupo dos alunos.
Agora, uma coisa importante, a reunião é nas sextas-feiras, vocês não são obrigados a participar. Quando houver um cliente, a gente vai divulgar para vocês qual é o cliente, qual é a demanda desse cliente, e aqueles alunos que tiverem interesse aí vão participar dessa reunião. O que pode acontecer é de, às vezes, o horário que o cliente pode fazer a reunião não ser o horário que vocês podem. Isso vai acontecer, tá? Já está difícil com os nossos horários, imagino com os horários de vocês que trabalham manhã e tarde. Mas a gente vai tentando, tá? Eu vou divulgando e a gente vai tentando, sem estresse. Muito tá obrigado. bom? Gente, beijos grandes em vocês. Vão com Deus. Cuidem-se. E juízo. Vão pela sombra. E não saiam para a rua. O bicho ainda está por aí. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, mãe. Tchau, boa noite. Até mais. Deixa eu ver aqui.